Boa noite. Então, aqui novamente com você, aqui Ieda Neres de Souza, e a gente sempre procura trazer algum tema para você, para que você melhore o seu profissionalismo, né? Para quem não me conhece, eu sou consultora de carreira e eu atendo, então, em meu escritório, vários profissionais porque tem muitas pessoas que a gente atende que estão fora do mercado de trabalho, aquele profissional que ainda não está conseguindo alavancar sua carreira, participa, inclusive, muito de entrevista de seleção, mas ainda não sabe por que não consegue ser chamado, né? Então, a gente faz um trabalho tanto voltado para a empresa, mas também para o profissional. A gente faz essa intermediação do candidato às vagas e também a questão da orientação profissional. Então, gente, quem quiser esse contato comigo, procura enviar o seu currículo, né? Eu represento a empresa RH Transformação, né? Sou diretora da RH Transformação. Então, nós temos o site www.rhtransformação, sem o tio, sem cedilha, .com.br. Então, logo nós temos no ar um novo site, daí a gente fala para você, mas por enquanto está no ar esse. Você pode entrar lá e verificar o meu trabalho e também pode mandar o seu currículo através do consultoria@rhtransformação, sem o tio, sem o cedilha, .com.br. Então, a gente tem atendido profissionais. Então, veja, essa semana, inclusive, eu agradeço muito a confiança dos ouvintes da Rádio Mundial, que a gente tem recebido muito, tem marcado muito comigo no escritório. Então, tem profissionais de áreas diversas, né? Então, a gente tem lá recebendo, às vezes, pessoas que são empregadas domésticas, às vezes, vendedores, diretores, gerentes. A gente tem aquele recém-formado, aquela pessoa que está muito tempo no mercado de trabalho, mas não consegue uma recolocação, enfim. Então, estamos te aguardando para essa orientação profissional. Okay? Bom, o nosso tema de hoje, o assunto que nós vamos abordar aqui, é sobre erros dos candidatos. Então, veja, esse tema, erros dos candidatos, muito já foi falado sobre isso. Então, nós vamos frisar algumas coisas que já foi pontuado, que a maioria das pessoas já sabe, né? E também vamos colocar novos elementos para que a gente consiga também contribuir com mais informações a você em relação a essa questão dos erros dos candidatos, ok? Bom, então, vamos começando a falar a respeito disso, do que a maioria das pessoas já sabe. Então, um erro do candidato muito comum que acontece, né, que a gente, como trabalha nessa questão da intermediação das vagas à empresa, existe aquele candidato que erra quando chega atrasado numa entrevista. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Esse é um erro que a maioria das pessoas já foi muito falado sobre isso, por exemplo, né? Também aquela pessoa que não se veste adequadamente de acordo com o cargo a que ela está se candidatando, esse também é um outro problema. Aí um outro problema que todo mundo já sabe é aquela pessoa que não olha nos olhos, né, do selecionador e também não o cumprimenta de uma forma firme, né? Então, o importante é que a pessoa pegue na mão do selecionador de uma forma firme, claro, sem machucar, né? Mas também consiga olhar nos olhos. Então, isso é muito importante também. Tem aquela pessoa que, só em chegar na sala para ser entrevistado, é aquela pessoa que deixa o olhar cair, aquele olhar voltar para o chão. Isso é negativo, né? Como se a pessoa não tivesse confiança nela própria. Então, isso também é negativo. Uma outra coisa é que pessoas que passam uma imagem negativa, isso também já é muito falado, pessoas que passam uma imagem negativa nas redes sociais, né? Precisa tomar muito cuidado com isso. E também aquela pessoa que passa uma imagem negativa até para o próprio colega, aquele colega mais próximo ali que ele tem, ele passa a imagem de que não gosta muito de trabalhar, que não está nem aí. Quer dizer, veja, então, às vezes aquela pessoa que é a colega, sabe de uma vaga que está em aberto, mas não vai, claro, indicá-la, porque ela mesma faz um marketing negativo, né? Um marketing negativo de si. Então, é impossível que a pessoa sabe da vaga, mas ela não vai querer queimar o seu filme, né?
Bom, então isso já foi muito falado a respeito dessas informações. Então vamos somar a essas informações outras informações, né, que também são importantes para que a gente entenda desses erros dos candidatos, tá bom? Bom, então aqui eu elenquei outros erros que ocorrem muito, né, primeiro ponto, que é assim da minha prática, né, gente? Então eu vou contar para vocês alguma coisa que acontece frequentemente. Primeiro ponto, aquela pessoa que ela não oferece, ela não fornece, ela não consegue contribuir muito para a empresa, mas que ela acredita que ela precisa ganhar um dinheiro grande, né? Um dinheiro maior. Então, eu vou contar para vocês. Recentemente, por exemplo, eu contatei uma profissional, né? Estava lá com o currículo dela, mais ou menos o perfil da vaga, tinha, inclusive, a região onde ela mora ficava próxima à empresa. E o que ela me disse? A vaga era para receber R$ 800, e a empresa também ia pagar o vale transporte, né? E tinham lá o refeitório, né? Que é um emprego 6 meses temporário e depois a pessoa efetiva, a empresa efetiva. Então, a pessoa ia ficar registrada, enfim. Mas aí, contratando essa profissional, o que ela me disse? Ela falou assim, Ieda, é muito pouco. Eu falei, é muito pouco? É muito pouco, porque eu tenho 3 filhos, e então não dá para me sustentar, né? Só que veja, gente, então, o grande problema é que é necessário que a pessoa tenha consciência do que é que ela fornece. Então, o currículo dessa pessoa, a gente conversando, observando, havia uma dificuldade em fornecer algo, de oferecer algo. Quando a empresa contrata, ela está contratando um profissional para ajudá-la, né? Ela não está verificando ao lado de alguma coisa que vai contribuir porque a pessoa, por exemplo, tem filhos. Ela vai somar esse profissional à sua instituição, a essa organização, para que ela consiga ajudá-la com a sua competência. Então, o profissional tem que estar atento ao que consegue oferecer, né? Bom, um outro ponto também de erro do candidato é aquela pessoa que faz um curso, mas que ela está muito focada no dinheiro. Alguém disse, olha, vai para essa área porque essa dá dinheiro. Só que assim, a pessoa não tem aptidão para aquela área. Inclusive, há um erro também, quando você tem, às vezes tem aquele pai, né, que faz com que o filho faça aquele curso, impõe que aquele filho faça um curso, ele nem gosta daquilo, mas claro, orientar que o filho faça é importante. Todos os pais devem fazer exatamente isso para o filho conseguir escolher uma boa profissão. O problema é quando se impõe, olha, faça isso, senão, inclusive, eu não vou pagar o curso se não for essa, porque essa área te dá dinheiro. E às vezes a gente vê que a pessoa está formada, mas ela não gosta daquela área que ela faz, então, como candidata, ela não vai conseguir se inserir. Então, esse é um outro erro, né? Bom, para continuar aqui, mas para quem está entrando na frequência agora, da rádio, meu nome é Ieda Neres de Souza, eu sou consultora de carreira, e nós estamos falando aqui de erros dos candidatos, tá bom? Então, continuando, um outro erro que acontece muito, aquele profissional que é muito técnico, tecnicamente ele desenvolve, né? Ele sabe fazer algo muito bem, só que ele não tem desenvolvido a habilidade do relacionamento. Então, esse também é um erro, porque o profissional ele precisa ser técnico, ele saber fazer algo, né? Ter essa desenvoltura, mas também ele tem que saber se relacionar. Porque senão ele não consegue nem levar o currículo a outra pessoa, ele não consegue se provocar no mercado de trabalho. Então, é uma outra competência que qualquer profissional de qualquer área precisa desenvolver, precisa se preocupar também, ok? Bom, então agora vamos colocar um outro item, um outro erro do candidato, a superficialidade, né? Que há candidatos que sabem muita coisa, mas superficialmente. Ele não se aprofunda. Ele sabe um pouco de cada coisa, mas ele não se aprofunda. Então, é um outro erro, ele não se aprofunda em nada. E ele precisa se aprofundar, saber bem, especificamente, de uma determinada área, né? De algumas atividades específicas, ok? Então, esse é um outro erro. A pessoa sabe muito, mas, na verdade, não sabe nada. Um outro erro.
aquele profissional que ele não se prepara para a entrevista. Então, o selecionador entra em contato e fala para ele, olha, você está convocado para uma entrevista, mas essa pessoa não procurou, ela não se preparou, ela não entrou no site, ela não procurou saber como que é essa empresa, o faturamento dela. Inclusive, na hora que o selecionador entrou em contato, ela nem perguntou que segmento que era. Então, se ela não sabe, essa pessoa... que empresa você vai fazer? Não sei. Qual é o segmento dessa empresa? Não sei. Qual o cargo que eu vou ter lá? Não sei. Quer dizer, assim fica ruim, né? Como é que você vai direcionar a sua vida para algum lugar que você não sabe aonde que é? Então, esse é um outro erro, né? Bom, eu vou pontuar aqui mais alguns outros erros, depois a gente vai abrir rapidamente o microfone da rádio para perguntas também, tá bom? Então, já vou deixar o telefone, a gente vai falar alguns erros aqui, mas a gente já vai deixar com vocês o contato. Então, olha, anota aí, 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766, ok? Então, daqui a pouco eu repito novamente, mas vamos continuar mais um pouquinho aqui de outros erros, apontando outros erros dos candidatos. Não colocar o telefone no currículo, né, gente? Tem gente que não coloca o telefone no currículo. Então, e se coloca, tem gente que coloca vários telefones, e na hora que você vai entrar em contato, é um horror, porque vários celulares que nada funciona. Ou então aquele profissional que não tem e-mail. Hoje, todo profissional tem que ter um e-mail, você tem que abrir um e-mail. Às vezes você não tem um computador, mas você tem que criar um e-mail, abrir um e-mail para você receber os seus contatos. Vai buscar numa lan house, entra lá no e-mail para verificar essa intermediação. Ok? Ouvinte? Alô? Bom, continuando aqui, então, enquanto... Olha, pode entrar em contato, tá bom? 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766. Bom, continuando, enquanto o ouvinte entra em contato, nós temos aqui apontando um outro erro. Aquele candidato que retarda, a gente já falou isso em um outro programa, aquele profissional que retarda a sua colocação no mercado de trabalho, porque ele quer entrar na sua área, numa área, né? Mas veja, em vez de ele colocar-se primeiro e depois fazer uma construção de carreira, né? Cada vez mais se alavancar de uma forma ascendente. Então, a construção da carreira, ela precisa ser, num sentido, primeiro, horizontal e depois também no sentido vertical, ok? Alô? Alô? Pois não? Quem está falando? É a Tânia. Oi, Tânia. Boa noite, Tânia. Boa noite. Obrigada pela participação, Tânia. Você é de que lugar, Tânia? Eu sou do Butantã. Butantã. Ok. Então, qual é a sua dúvida, Tânia? Então, assim, é porque eu estou há muito tempo fora do mercado de trabalho, porque agora eu sou dona de casa. Ok. Aí, só que eu quero voltar, só que eu não sei por onde eu começar. Tá. Eu estou totalmente perdida. Uhum. Então, Tânia, você estava... E qual era a sua área? Eu trabalhava como auxiliar de produção. Auxiliar de produção, tá. Você tem um currículo lá do tempo passado ou não? Eu tenho, né? Mas, assim, hoje em dia, quando eu penso em mandar currículo, todo mundo já fala. Mas com o tempo que você está parada, não adianta nem mandar. Aí olha... Pensando, será que a minha área agora eu só vou poder trabalhar em comércio? Não. Veja, a gente precisa, preciso que você identifique quais são as suas aptidões, né? Então, veja, quando a gente se lança ao mercado de trabalho, nós temos que identificar quais são as nossas aptidões. Embora você tenha ficado fora do mercado de trabalho, quer dizer, você tem hoje outras competências que você pode ter desenvolvido, né? Por exemplo, às vezes você hoje... é preciso identificar uma pessoa mais expressiva, uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa... Por exemplo, às vezes você está dentro do mercado da sua casa, mas uma pessoa que desenvolveu uma aptidão, por exemplo, na parte culinária, né? Supondo. Às vezes a gente identifica aquela pessoa que sabe fazer uma torta, sabe fazer um bolo, que ela estava dentro da sua casa, por exemplo, e desenvolveu aptidões ali, né? Então, veja, ela reuniu, embora estar
fora do mercado durante um tempo, dentro de uma empresa, mas ela tem outras competências que precisam ser identificadas para que elas sejam organizadas dentro de um currículo e para direcioná-las para uma determinada área, né? Às vezes a gente consegue identificar algumas competências que a pessoa, inclusive, nem está a par da possibilidade que ela tenha, né? É verdade. Então, é preciso que haja um autoconhecimento aí, identificando alguns pontos que devem ser levantados de você. Às vezes é preciso preparar alguma coisa, às vezes precisa de algum curso rápido, sim, né? Não dura muito tempo, mas claro que é possível que você volte bem ao mercado de trabalho, sim, sem problemas, ok? Tá bom, então. Muito obrigada, tá? Então, novamente aqui, outro ouvinte. Oi, Alô? alô. Alô, com quem eu falo? Alô, Adir. Adi, da onde você fala? Obrigada pela participação. Você fala de onde? É de São Paulo. São Paulo. E qual é a sua dúvida? Então, eu estou fazendo faculdade, eu estou no sexto semestre e eu não consigo estágio, né? Eu estou procurando estágio, só que eu nunca trabalhei nessa área. Eu sempre trabalhei como conferente e separação, essas coisas assim, mas eu nunca consegui nessa área. Eu não tenho experiência também nessa área, mas eu já estou terminando o curso. Você está fazendo curso de quê, Adir? Administração. Tá. Então, veja, olha, deixa eu te falar que até já uma coisa que eu venho pontuando para os ouvintes aqui, a gente recebe muitos profissionais que são recém-formados, né? Mas e que a única coisa que ele consegue, que esse profissional consegue colocar no currículo, que é um erro, eu falo de uma pessoa que tenha a faculdade e aquela pessoa que não tem a faculdade, né? A única diferença que a gente observa lá é o nome da faculdade, né? Então, quando a gente orienta o profissional, que a gente recebe o profissional, a gente começa ali acompanhando, a gente faz uma sessão de lá 2 horas e pouco, e identificando o que a pessoa sabe fazer, o que ela, quer dizer, algumas competências que ela já tem, porque ela sentou lá em banco de escola e ela desenvolveu algumas competências, sim, né? Com certeza. Ela participou de aulas eu já consegui fazer nessa faculdade, alguns processos que existem já no escritório, eu já consegui fazer, eu já sei fazer, né? Já sei executar nas empresas, só que eu não consigo um estágio, um emprego nessa área. Então, veja, porque embora você não não participei de estágio, mas as aulas em que você, aulas laboratoriais, elas funcionam como uma espécie de estágio. Algumas competências você já desenvolveu, sim, e que talvez o seu currículo não esteja sendo mapeados. E essas competências precisam ficar muito claras para você, para que você as pontue no mercado de trabalho. Ok? Entendi. Porque às vezes a pessoa não se divulga bem, ela fala, não, nunca trabalhei na área, não, porque eu não consegui o estágio ainda. Mas, nossa, nas aulas laboratoriais, ela já entendeu da prática daquilo que ela consegue fazer. Tá bom? Inclusive, sobre os projetos que eu já fiz já na faculdade, foram bons projetos. E eu já vi que eu consegui fazer isso aí, consegui realizar esses projetos. Ok, então isso precisa ser mapeado e precisa ter colocado no currículo, tá bom? Então, sobre esses itens que eu preciso colocar já no currículo, a senhora pode informar para mim, assim, com mais especificidade, assim, esses tipos que eu posso colocar no currículo? Ok, posso fazer isso. É que a gente recebe, o que a gente faz? A gente recebe o profissional, né? Então, aí, até você pode notar, e outros ouvintes que estão nos ouvindo agora, o telefone 011 2026 81 71, 2026 81 71. E manda lá o seu... Isso, 2026 81 71, né? O site www.rhtransformação, sem o tio, sem o cedilha.com.br, tá bom? Uhum. Então, veja, nós recebemos o profissional, daí a gente vai pedir algumas, tecnicamente a gente vai orientar, vai verificar, vai ficar conversando, vai levantar todas as suas experiências,
todas as suas dificuldades. A gente tem algumas técnicas que a gente consegue detectar quais são os problemas. E daí a gente conversa, quer dizer, quando você sair de lá, eu já construí, enquanto eu converso com você, com a pessoa que eu recebo, enquanto eu converso, nós vamos alterando o currículo. Se a pessoa não tem um currículo, a gente constrói um. Mas não é simplesmente desenhar o currículo, colocar lá bonitinho, não. É orientar, mostrar como que a pessoa tem que... É o ponto forte que eu posso ter, é isso? É os pontos exatamente, fortes exatamente. De a gente já identifica... que eu consegui na faculdade, nos projetos, é isso? Exatamente. A gente mostra para você alternativas do que você pode fazer para entrar no mercado de trabalho, né? A gente mostra para você aonde é que está a dificuldade e aonde estão as suas competências. A gente constrói ali junto com você. Conversando, eu já oriento você, modifico o currículo, então crio com isso. Se você não tiver o currículo, a gente cria ali no momento, né? E você já sai com ele. Tá bom? Entendi. Sobre esse e-mail que a senhora passou, com ele eu posso manter contato? Passa para mim o currículo no consultoria@rhtransformação, sem o tio, sem cedilha.com.br. Ok? Ok, obrigado. Okay. Então, gente, você que é profissional, não importa a área que você esteja, não importa se você está recém-formado, se você não está, enfim, o nosso trabalho além de eu ficar com o seu currículo, né? Porque você vai ver lá depois, lá no novo portal, inclusive, você vai ter um login, uma senha para consultar de vagas, a gente vai inserir você com uma colocação, né? Mas nosso trabalho não é simplesmente te encaminhar para a empresa, te dar a vaga, não é isso. Nós mostramos para você onde que você está errando. Nós mostramos para você quando o seu currículo está mal feito. Nós tentamos fazer com que todos os passos para que você enxergue porque você pode até, inclusive, conseguir vagas depois de colocação que não foi nem pela RH Transformação. Por quê? Porque você foi orientado. Então, existem vários profissionais que eu acompanho, que me ligam, falam, Ieda, olha, eu estou assim, estou assado, aconteceu isso comigo e agora estou assim, quer dizer, então isso é muito gratificante, porque qual é o meu trabalho? É exatamente a orientação, né? É a orientação, a gente faz uma prévia na seleção do candidato para as empresas, então, e a gente também, ao mesmo tempo, a gente orienta aquele candidato que está com dificuldade e mostra aonde é que está a complicação, que ele não está conseguindo se inserir. Tá bom? Bom, gente, então, nós estamos aqui fechando o programa. Um outro ponto importante para o candidato, um outro erro do candidato, é não fazer aquilo que ele gosta de fazer. É muito gratificante fazer o que eu estou fazendo aqui com você, é muito gratificante receber você, orientar e também receber esse retorno daquela construção que a gente acaba despertando, fazendo com que você se eleve profissionalmente. Então, esse é o meu trabalho, tá bom? Então, lembre-se sempre, nós estamos fechando o programa, muito obrigada pela atenção e lembre-se sempre, transformação é atitude. Mude o que é preciso e faça acontecer. Boa noite, obrigada pela atenção. 2026 81 71. Boa noite.